Sabe aqueles conselhos de pais bem-intencionados, repetida em livros de finanças pessoais, reforçada por especialistas de terno e gravata e transformada em dogma por uma sociedade que, há gerações, confunde acumulação com riqueza? A mentira é simples, direta e devastadora. Guardar dinheiro é o caminho para uma vida melhor. Mas aqui está a questão que ninguém tem coragem de colocar na mesa. Se guardar dinheiro fosse mesmo o caminho para a riqueza, por que a esmagadora maioria das pessoas que passa a vida inteira economizando chega à velhice sem a liberdade financeira que tanto desejou? Por que tantas pessoas seguem a cartilha à risca, cortam gastos, evitam prazeres, sacrificam experiências e ainda assim continuam presas num ciclo de suficiência sem nunca alcançar a abundância? A resposta está num paradoxo que os verdadeiramente ricos conhecem e raramente revelam. Não é o quanto você guarda que determina sua riqueza, é o quanto você movimenta com inteligência. E mover com inteligência, em muitos casos, significa gastar. Significa investir em si mesmo, no seu ambiente, nas suas experiências, na sua visão de futuro, de maneiras que nenhuma conta de poupança jamais conseguiria replicar. Hoje, neste vídeo, você vai entender a arte de torrar dinheiro. Não do jeito irresponsável que a maioria pratica sem perceber, movida por impulso, por ansiedade ou por vazio emocional. Mas de um jeito tão estratégico, tão preciso e tão contraintuitivo que quando você terminar de assistir, vai olhar para suas decisões financeiras com olhos completamente diferentes. Vai perceber gastos que estavam te empobrecendo disfarçados de economia e vai descobrir investimentos que estavam à sua frente o tempo todo, mas que você nunca tinha considerado como tal. Antes de continuar, se você chegou até aqui e já sente que esse assunto é diferente do que você está acostumado a ver, considera se inscrever no canal e deixar o coração nesse vídeo. Isso ajuda demais o conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Agora vamos ao que interessa. A maioria das pessoas vive num eterno cabo de guerra com o dinheiro. Guardam um pouco aqui, gastam demais ali, se culpam no fim do mês, prometem fazer diferente no próximo e repetem o ciclo por anos, às vezes por décadas inteiras. Esse ciclo tem um nome: escassez disfarçada de controle. Parece responsabilidade financeira por fora, mas por dentro é uma relação de medo com o dinheiro que mantém as pessoas pequenas, limitadas e presas. O problema nunca foi o gasto em si. O problema sempre foi o que está por trás do gasto: a mentalidade, a intenção, a clareza ou a ausência delas. E é exatamente aí que esse vídeo vai te levar. Para dentro da mente, da filosofia e da prática das pessoas que aprenderam a gastar com propósito e que colhem resultados extraordinários, enquanto a maioria ainda debate se deve ou não tomar um café fora de casa. Prepare-se. O que vem a seguir vai desafiar quase tudo que você aprendeu sobre dinheiro. A filosofia do gasto consciente. Quando gastar é um ato de poder. Existe uma diferença brutal entre duas pessoas que gastam exatamente o mesmo valor em algo. A primeira compra por impulso, por ansiedade emocional, por um vazio que o produto nunca vai preencher, ou simplesmente porque pode e porque a propaganda chegou na hora certa. A segunda compra com intenção absolutamente clara, com critério definido e com um retorno esperado, mesmo que esse retorno seja emocional, psicológico, relacional ou estratégico. Para o extrato bancário, as duas transações parecem idênticas. Para a vida dessas duas pessoas, são mundos completamente opostos que se afastam a cada decisão. Gastar dinheiro de forma consciente é um ato de poder real, porque exige que você saiba com clareza quem você é, o que você genuinamente valoriza e para onde está caminhando. E a maioria das pessoas nunca parou para responder essas três perguntas de verdade, não de forma superficial, não com as respostas que acham que deveriam dar, mas com a honestidade brutal que só aparece quando você para de se comparar com os outros e começa a olhar para dentro. Por isso, continuam gastando no automático, movidas por estímulos externos, propagandas milionárias, aprovação social e o velho e conhecido medo de perder, o famoso FOMO, que hoje tem nome em inglês,
mas que sempre existiu na natureza humana. A riqueza real começa no momento exato em que você para de reagir ao dinheiro e começa a agir com ele. Isso significa que cada saída de recurso da sua vida precisa ter um significado deliberado. Não necessariamente um retorno financeiro imediato e mensurável, mas um alinhamento profundo com quem você está se tornando e com a vida que você está conscientemente construindo. Pense nessas imagens concretas. Uma pessoa que investe num curso que transforma sua maneira de pensar sobre negócios está gastando. Uma pessoa que compra uma experiência que amplia irreversivelmente sua visão de mundo está gastando. Uma pessoa que paga por um ambiente que eleva seu padrão de relacionamentos e referências está gastando. Nenhum desses gastos aparece no livro de ativos da forma convencional, mas todos eles retornam de maneiras que a contabilidade tradicional simplesmente não consegue medir e que os relatórios financeiros jamais vão capturar. O gasto consciente é, portanto, a primeira e mais fundamental forma de riqueza que existe, a riqueza da intenção. Quando você domina isso, o dinheiro para de ser um problema que você evita encarar e começa a ser uma ferramenta extraordinária, talvez a ferramenta mais versátil que um ser humano pode ter nas mãos no mundo moderno. E o paradoxo mais fascinante de tudo isso é que quanto mais você aprende a gastar com intenção genuína, mais clareza você desenvolve sobre o que realmente importa para você, e esse processo naturalmente faz você gastar menos no que não importa. Não por restrição forçada, não por uma planilha rigorosa que te faz sentir culpado a cada saída, mas por escolha consciente e soberana. Não por escassez, mas por uma abundância de critério que se torna parte da sua identidade. O dinheiro parado é dinheiro morto, a mentalidade de circulação. Existe um princípio poderoso que a maioria das pessoas nunca aprendeu e que representa uma das separações mais claras entre quem realmente acumula riqueza ao longo do tempo e quem apenas acumula números numa conta que mal acompanha a inflação. Esse princípio diz que dinheiro é energia e que energia precisa circular para gerar valor real. Dinheiro parado não é segurança genuína. Dinheiro parado é estagnação com a ilusão de controle. É conforto psicológico que, na prática, cobra um preço altíssimo. Pense na imagem de um rio. Quando a água flui com força e direção, ela alimenta campos férteis, move estruturas, sustenta ecossistemas inteiros e cria vida, onde antes havia apenas terra seca. Quando você represa essa mesma água sem um propósito claro, sem uma destinação inteligente, ela apodrece, cria ambiente para tudo que é nocivo, perde a força que a tornava extraordinariamente útil e passa a ser um problema ao invés de uma solução. O dinheiro funciona exatamente da mesma forma, com uma precisão que seria assustadora se não fosse tão libertadora quando você finalmente entende. Isso não significa gastar sem pensar, sem critério ou sem visão. Significa entender profundamente que o movimento do dinheiro, quando feito com inteligência e intenção, é precisamente o que gera mais dinheiro, mais oportunidades e mais liberdade. O empresário que reinveste consistentemente no próprio negócio faz o dinheiro circular e colhe os frutos desse movimento. O profissional que investe em habilidades que o mercado valoriza faz o dinheiro circular de forma inteligente. O indivíduo que investe na própria saúde e bem-estar faz o dinheiro circular para o ativo mais valioso que possui. Todos eles estão tecnicamente torrando dinheiro, mas todos eles estão, na prática mais profunda, plantando sementes cujos frutos chegam com consistência e abundância. A mentalidade de circulação também transforma de forma radical sua relação com o ato de pagar. Quando você paga alguém por um serviço de excelência genuína, você não está perdendo dinheiro nem empobrecendo. Você está participando ativamente de um ecossistema de valor onde o que você libera retorna multiplicado, seja em tempo que você recupera, em qualidade de vida que você eleva, em conexões que se abrem, em resultados diretos e mensuráveis que se acumulam. Pessoas que sistematicamente evitam pagar pelo valor real geralmente estão presas numa lógica de escassez que as mantém pequenas, limitadas e perpetuamente frustradas
com os próprios resultados. Os mais ricos do mundo entendem esse princípio de forma visceral e intuitiva. Eles não guardam dinheiro como quem guarda relíquias preciosas num cofre que ninguém pode abrir. Eles colocam o dinheiro para trabalhar, para circular, para gerar encontros, criar oportunidades e produzir retornos que a inércia e o acúmulo passivo jamais proporcionariam em nenhuma circunstância. A grande virada de chave que muda vidas acontece quando você para de perguntar: quanto isso vai me custar? E começa a perguntar com seriedade: quanto isso pode me render? Não apenas em termos financeiros diretos, mas em experiência acumulada, em posicionamento estratégico, em aprendizado que se torna ativo permanente, em acesso a mundos e possibilidades que antes eram invisíveis para você. Quando essa pergunta muda de forma genuína, a sua vida financeira muda junto, de maneiras que surpreendem até quem acreditava que já tinha entendido tudo sobre dinheiro. Gastar no seu eu futuro, o investimento que ninguém contabiliza. Existe uma versão sua no futuro. Ela tem habilidades que você ainda não desenvolveu, relacionamentos que você ainda não construiu, acessos que você ainda não tem e oportunidades que você ainda não consegue sequer enxergar do ponto onde está hoje. Essa versão futura foi construída em grande parte por decisões de gasto que o seu eu presente tomou de forma deliberada ou que deixou de tomar por medo, por procrastinação ou por uma economia que no momento pareceu inteligente, mas que, na perspectiva do futuro, revelou um custo enorme. Gastar no seu eu futuro é o investimento mais negligenciado, mais subestimado e mais transformador da vida moderna. As pessoas estão dispostas a pagar mensalmente por streaming de entretenimento, por almoços fora de casa, por roupas que não precisam com genuína urgência, por assinaturas que nem usam mais, mas travam completamente na hora de pagar por um livro que pode mudar irreversivelmente sua perspectiva sobre um tema crucial, por uma mentoria que pode encurtar anos de tentativa e erro doloroso, por uma imersão que pode ampliar sua visão de mundo de forma permanente e irrevogável. A lógica por trás desse comportamento é perturbadora quando você para observá-la com honestidade. As pessoas tendem a investir no conforto do eu presente de forma desproporcional em comparação com o crescimento do eu futuro. O conforto imediato é tangível, é agora, é certo. O retorno do investimento no eu futuro parece distante, incerto, difícil de medir. E por isso, silenciosamente, a maioria vai adiando o investimento mais importante da sua vida inteira, esperando por um momento certo que raramente chega sozinho. Gastar no seu eu futuro significa pagar por experiências que expandem fundamentalmente quem você é enquanto pessoa e profissional. Significa investir em ambientes que te expõem a pessoas mais avançadas, a conversas de um nível que você ainda não alcançou, a perspectivas que você jamais desenvolveria dentro da bolha confortável onde está hoje. Significa pagar com consistência pela sua saúde física e mental, pelos seus níveis de energia, pela sua clareza de pensamento. Esses são os ativos mais valiosos que qualquer ser humano pode possuir e que a maioria esmagadora só começa a valorizar de verdade quando já os perdeu e está pagando o preço. Existe uma pergunta poderosa que pode transformar sua relação com o gasto a partir de hoje. Se o seu eu daqui a 10 anos pudesse atravessar o tempo e te dar um único conselho sobre onde colocar seu dinheiro agora, o que ele diria? Com base em tudo que você já observou sobre padrões humanos, sobre arrependimentos comuns, sobre o que as pessoas dizem que deveriam ter feito diferente, a resposta seria quase certamente a mesma. Para de economizar em você mesmo. Para de adiar o aprendizado que transforma. Para de esperar o momento perfeito para investir no que realmente importa, porque o momento perfeito é construído, não encontrado. O eu futuro que você quer ser está sendo construído agora, pelas escolhas que o eu presente está fazendo hoje. Esse processo não espera, não congela, não dá pausa. Cada dia de adiamento é um tijolo a menos na construção da versão mais rica, mais livre e mais plena da sua vida. O custo invisível de não gastar, a economia que te empobrece. Existe um custo que não aparece em nenhum extrato bancário,
que não é registrado por nenhum aplicativo financeiro, que não entra em nenhuma planilha de controle de gastos e que a maioria das pessoas nunca sequer considera ao tomar suas decisões de dinheiro. É o custo de oportunidade do não gasto. É o preço real, concreto e muitas vezes devastador que você paga silenciosamente toda vez que decide não investir em algo que poderia transformar o seu nível de resultado, de conhecimento ou de qualidade de vida. Quando você decide não fazer o curso porque o investimento parece alto demais neste momento, você não economizou aquele dinheiro. Você simplesmente escolheu pagar um custo completamente diferente. O custo de continuar exatamente onde está por mais tempo, perdendo as oportunidades que aquele conhecimento específico abriria, continuando a cometer os erros que aquela habilidade desenvolvida evitaria e deixando de gerar os resultados que aquela competência tornaria possíveis. Esse custo é absolutamente real. Ele só parece inexistente porque nunca aparece como uma linha de débito visível no seu extrato mensal. A economia que empobrece é uma das armadilhas mais cruéis e mais sofisticadas da mentalidade de escassez, justamente porque se disfarça de responsabilidade financeira. Ela se manifesta quando você compra o produto mais barato disponível, porque o preço é menor, e ele quebra em 6 meses, enquanto a versão de maior qualidade duraria 10 anos e custaria menos ao longo do tempo. Lá aparece quando você evita contratar um profissional verdadeiramente qualificado e termina pagando o dobro para corrigir o estrago causado por quem cobrou um valor menor, mas entregou um resultado inferior. Ela surge quando você adia cuidar da saúde para economizar no valor da consulta preventiva e termina gastando valores muito maiores no tratamento de uma condição que se agravou exatamente pela ausência de cuidado precoce. Pessoas com uma mentalidade genuinamente orientada para a abundância aprenderam a calcular esse custo invisível como parte natural do processo de decisão. Elas perguntam não apenas quanto isso custa agora, mas quanto me custa não ter isso ao longo do tempo. E quando a resposta para a segunda pergunta supera claramente a resposta para a primeira, elas investem sem culpa, sem hesitação desnecessária, porque entendem profundamente que a verdadeira economia está em investir naquilo que gera valor real e consistente, não em evitar tudo que tem um preço imediato. A liberdade financeira real, a que transforma vidas e atravessa gerações, não vem de gastar menos como regra absoluta. Vem de gastar melhor como filosofia de vida. E gastar melhor exige que você desenvolva a capacidade de enxergar o custo completo de cada decisão que toma, incluindo e especialmente o custo invisível daquilo que você deixa de ganhar, de aprender, de experimentar e de se tornar quando escolhe a falsa segurança do não gasto como resposta padrão para tudo. Experiências versus posses, onde o dinheiro compra mais vida. Durante décadas, a ideia de riqueza foi construída e comunicada em torno de posses: carro importado, casa grande em bairro nobre, relógio de marca reconhecível, roupas que sinalizam status, objetos que comunicam para o mundo uma posição. E não existe nada fundamentalmente errado com querer posses, desde que elas sejam adquiridas pelas razões certas, com intenção genuína e não como resposta a uma necessidade de aprovação externa que nunca se satisfaz. O problema central é que décadas de pesquisa sobre comportamento humano mostram, de forma consistente e irrefutável, que as posses entregam muito menos felicidade duradoura do que as experiências, e que esse gap entre expectativa e realidade é uma das fontes mais profundas de insatisfação financeira que existem. O fenômeno que explica isso tem um nome técnico: adaptação hedônica. Funciona assim, com uma precisão quase mecânica. Quando você adquire algo novo, existe uma euforia inicial genuína, um prazer real e mensurável. Mas o cérebro humano é extraordinariamente eficiente em se adaptar ao que se torna familiar. Em dias ou semanas, aquilo que era motivo de excitação intensa e antecipação ansiosa se torna simplesmente parte da paisagem da sua vida cotidiana. Você para de notar, para de sentir o prazer original e volta ao mesmo nível de satisfação basal que tinha antes da compra. O ciclo então recomeça com uma urgência ainda maior.
e você busca a próxima aquisição na tentativa de sentir novamente aquela euforia que se dissipa tão rapidamente quanto aparece. As experiências funcionam de uma forma radicalmente e fundamentalmente diferente. Uma viagem que te tira da zona de conforto, um jantar memorável com pessoas que importam, um espetáculo que te emociona de verdade, um curso que muda a forma como você percebe o mundo, uma conversa profunda e marcante. Essas experiências não ficam em uma prateleira para acumular poeira ou depreciar com o tempo. Elas se integram ativamente à sua identidade, se tornam histórias que você conta com vida, perspectivas que moldam suas futuras decisões e memórias que te acompanham e enriquecem por toda a vida. E ao contrário das posses, as experiências tendem a crescer em valor na sua memória ao longo dos anos, não a diminuir como tudo que é material inevitavelmente diminui. Gastar em experiências também carrega um retorno social e relacional que as posses raramente conseguem entregar de forma genuína. Você não conecta pessoas de forma profunda através de um objeto, mas conecta de forma intensa e duradoura através de uma história compartilhada, de uma aventura vivida juntos, de um momento que se torna referência comum. Você não aprofunda relacionamentos verdadeiros exibindo posses, mas aprofunda de forma irreversível ao viver experiências que criam memórias conjuntas e histórias que unem. No mundo atual, onde conexão autêntica e influência genuína são formas reais e crescentes de capital humano e social, essa dimensão do gasto tem um retorno que vai muito além do que qualquer produto poderia oferecer. A pergunta que tem o poder de reorganizar sua perspectiva sobre onde colocar o dinheiro é simples e reveladora. Quando você olhar para trás daqui a 20 anos, o que vai importar mais na composição de quem você se tornou? As coisas que você teve ou as coisas que você viveu? A resposta que emerge quando você para e responde com honestidade deve guiar onde você coloca o seu dinheiro a partir de hoje. O ambiente como investimento, pagando pelo contexto que te transforma. Existe um princípio que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo aplicam de forma quase intuitiva e consistente, mas que raramente é ensinado de maneira explícita e direta, talvez porque seja um dos princípios mais difíceis de quantificar na lógica financeira convencional. Esse princípio diz que o ambiente em que você se insere tem mais poder sobre seus resultados, suas crenças e seu nível de ambição do que qualquer característica pessoal isolada que você poderia desenvolver por conta própria. E criar, acessar ou manter o ambiente certo tem um custo. Um custo que é possivelmente o investimento com maior retorno composto que existe na vida de qualquer pessoa que leva seu crescimento a sério. O ambiente que você frequenta com regularidade determina de forma profunda as conversas que você tem e considera normais, as referências que você absorve como padrão, os problemas que parecem aceitáveis para você e as soluções que parecem viáveis e possíveis. Uma pessoa que frequenta consistentemente ambientes de escassez mental, de reclamação crônica, de mediocridade confortável e de ausência de ambição, vai gradualmente calibrar sua visão de mundo para esse padrão, independentemente de quanto talento individual ela possua. O ambiente vence o talento na maioria das vezes, porque o ambiente é constante e o esforço individual é intermitente. Por outro lado, uma pessoa que investe para frequentar ambientes de alta performance genuína, seja um evento de nicho específico, um grupo de pessoas com objetivos elevados, uma comunidade de profissionais que jogam em um nível acima do seu atual, essa pessoa está adquirindo algo que não tem preço visível na etiqueta, mas que carrega um valor imensurável. Está comprando padrão de referência. E padrão de referência é o ativo mais difícil de construir sozinho e o mais poderoso quando você finalmente o acessa. Quando você está regularmente ao lado de pessoas que já alcançaram o que você aspira a alcançar, duas transformações acontecem simultaneamente de forma quase inevitável. Primeiro, aquilo que parecia impossível ou distante demais começa a parecer não apenas possível, mas natural e esperado, porque você vê ao vivo, sem filtros e sem glamour artificial, que é genuinamente realizável por um ser humano comum.
Segundo, você automaticamente começa a pensar em um nível diferente, a fazer perguntas mais profundas, a agir com mais consistência e determinação, porque o ambiente ao seu redor exige isso de você de forma silenciosa, mas poderosa. Não por pressão social explícita, mas por osmose natural de padrões e expectativas. Gastar para habitar o ambiente certo é um dos movimentos financeiros mais inteligentes e, ao mesmo tempo, mais subvalorizados que alguém pode fazer de forma consciente. As pessoas estão dispostas a economizar em tudo para não precisar pagar pelo evento de alto nível, pelo grupo seleto de profissionais, pelo espaço que frequentam pessoas que pensam diferente. E ao fazer essa escolha repetida de economia, estão precisamente economizando no gasto que poderia acelerar e amplificar todos os outros resultados das suas vidas de forma exponencial. Escolha seus ambientes com o mesmo cuidado estratégico e a mesma seriedade com que você escolheria qualquer investimento de longo prazo. Porque é exatamente isso que um bom ambiente representa. Um investimento com retorno composto que se acumula de forma silenciosa, consistente e transformadora ao longo do tempo, moldando quem você se torna muito mais do que qualquer ativo financeiro convencional poderia fazer. Chegamos ao ponto onde tudo se conecta, e a imagem que emerge dessa conexão é muito mais rica, muito mais complexa e muito mais profundamente humana do que qualquer planilha financeira poderia capturar, ou qualquer extrato bancário poderia revelar. Riqueza real não é o número que você acumula numa conta enquanto evita viver. Riqueza é a qualidade de vida que você conscientemente constrói ao longo dos anos, a plenitude das escolhas que você tem disponíveis no cotidiano, a profundidade das relações que você cultiva e a versão de si mesmo que você vai se tornando a cada decisão que toma com intenção genuína. A arte de torrar dinheiro, quando praticada com consciência clara, intenção firme e visão consistente de longo prazo, não é irresponsabilidade financeira disfarçada de filosofia. É a forma mais sofisticada e mais humana de gestão de recursos que existe, porque ela coloca o ser humano, seus valores, seu crescimento e sua experiência de vida no centro absoluto da equação financeira, e não o número como fim em si mesmo. Ao longo deste vídeo, você aprendeu que gastar com intenção genuína é um ato de poder e de autoconhecimento, não de fraqueza ou de falta de controle. Que dinheiro parado é energia desperdiçada que cobra seu preço de forma silenciosa e consistente. Que investir no seu eu futuro é o ativo mais negligenciado e ao mesmo tempo mais transformador da sua vida. Que existe um custo invisível e real em cada não gasto que você faz. Um custo que nunca aparece no extrato, mas que determina a trajetória da sua vida. Que experiências compram mais vida, mais conexão e mais identidade do que posses jamais conseguirão. E que o ambiente em que você se insere de forma regular é possivelmente o investimento com o maior retorno composto que existe para qualquer pessoa que leva sua evolução a sério. Agora, a pergunta que fica e que importa de verdade: o que você vai fazer de diferente com tudo isso que absorveu hoje? A resposta não está em uma grande transformação radical planejada para amanhã, porque grandes transformações raramente começam com grandes gestos. A resposta está em uma única decisão diferente tomada hoje, sobre onde o seu próximo real vai. Em parar de perguntar automaticamente: posso me dar ao luxo de gastar isso? E começar a perguntar com profundidade: posso me dar ao luxo de não investir nisso? A riqueza que você busca não está guardada esperando em uma conta enquanto o tempo passa. Ela está sendo construída agora, neste momento. A cada escolha que você faz sobre como usar o recurso mais democrático e mais poderoso que existe. O dinheiro que passa pelas suas mãos todos os dias. Se esse vídeo abriu uma perspectiva genuinamente nova para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixa o coração aqui e se inscreve no canal, porque tem muito mais conteúdo assim chegando. Conteúdo que desafia o óbvio, que questiona o convencional e que te entrega ferramentas reais para construir uma vida verdadeiramente extraordinária. Até o próximo vídeo.